Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo abençoado. Povo de Deus, porque estão sempre perseguindo, estão sempre procurando a salvação, se agarrando aos evangelhos, à palavra, ao ensinamento de Cristo. Povo bom, porque são povo de misericórdia, que dão esmola, que perdoam, que são caridosos com os mais humildes e mais fragilizados. Povo batalhador, porque estão procurando sempre viver com o suor do próprio rosto, para não sermos um fardo pesado aos nossos irmãos. Chegando aqui nesse sábado abençoado, dia 21 de setembro do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2024, para juntos mais uma vez ouvirmos, partilharmos, compreendermos, tirar nossas próprias conclusões do Evangelho, para que a gente possa seguir cada vez mais nos aprofundando, avançando para águas mais profundas, com todo o nosso saber, com todo o nosso entender. Falando para vocês de leigo para leigo, uma caminhada de mais de 20 anos pelas pastorais, pela nossa igreja, pela zona rural, sítios, cidades, vilas e vielas, aprendendo muito com todos, só aprendendo, ouvindo um, ouvindo o outro, aprendendo com nossos sacerdotes, com nossos bispos. Ainda nos falta muito, mas estamos procurando a cada dia melhorarmos, a cada dia entender mais e mais a palavra de Deus. Isso é importante para todos nós, para que a gente possa também ensinar aos mais jovens, aos nossos filhos, nossos netos, aqueles que estão ainda começando na vida, que estão no alvorecer da vida, que estão no amanhecer da vida. Nós que já estamos na parte de tarde da vida, no entardecer da vida, temos o amanhecer da vida, temos o meio-dia, depois temos a tarde e depois temos o anoitecer, que é a parte final. Ainda bem que nós estamos ainda na parte da tarde, Ainda falta muito para o anoitecer, se Deus assim permitir. E o evangelho de hoje, neste sábado abençoado, é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de 9 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no Evangelho de hoje, nesse sábado abençoado, depois de uma semana inteira de trabalho, de muito progresso, de muitas bênçãos, Jesus vem fazer uma catequese. Jesus vem e chama um cobrador de imposto. Um cobrador de impostos, que naquele tempo era mal visto. Por que eles eram mais vistos naquele tempo? Porque naquele tempo os cobradores de impostos, que eram designados pelos governadores, pelos imperadores, eles, além de cobrar o imposto do povo, eles cobravam um pouquinho a mais para ficar para eles. E eram pessoas que iam enriquecendo com o dinheiro dos pobres, dos humildes. E eles eram mal vistos, eram rejeitados, eram amaldiçoados pelo povo. Mas Jesus veio e para mostrar a todos nós que ele veio para nos salvar, para nos perdoar, para nos tirar do pecado. Ele chama Mateus, um cobrador de impostos, e vai comer na casa de Mateus. E Mateus começa a seguir Jesus. Começa a seguir os mandamentos. Não é seguir Jesus numa trilha, Jesus na frente e ele atrás. Isso aí é secundário. Ele começa a seguir os ensinamentos de Jesus,
a pregar, a andar com Jesus em suas pregações. E Jesus chama os outros também, porque ele veio para os doentes, não para os sadios. E os fariseus, mestres da lei, vendo isso, sempre queriam pegar Jesus, sempre queriam culpar Jesus por alguma coisa, porque eles tinham inveja, eles tinham medo de perder o poder, o controle do povo. Eles temiam muito a Jesus, tanto é que queriam matá-lo a todo custo. E eles diziam aos discípulos: teus mestres comem com os pecadores. Eles não entenderam a mensagem de Jesus. E Jesus diz: eu vim para os doentes, eu vim para vocês mesmos, pecadores. E quem são os cobradores de impostos, os pecadores de hoje? Somos nós. Quantos pecados, quantas faltas, quantas quedas nós temos. E Jesus vem e senta-se também à mesa conosco. Jesus vem para nos dar uma chance de nos arrependermos, de nos confessarmos e continuar seguindo Jesus. Mateus fez a melhor escolha. Mateus aceitou o convite de Jesus para evangelizar, para seguir o caminho da salvação. E Jesus vai dizer aos fariseus: eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam, eu vim para resgatar as viúvas, os pobres, os doentes, os marginalizados, porque ele sempre acolhe aqueles que estão rejeitados. Lá no Evangelho de Bartimeu, onde Jesus cura Timeu da cegueira, o Evangelho diz que Timeu estava à sarjeta, à margem da sociedade, jogado. Mesmo assim ele grita por Jesus, Jesus escuta e salva, e Jesus cura a visão de Timeu. E quantas vezes nós também estamos jogados na margem da sociedade, somos rejeitados, somos caluniados. Precisamos também nessa hora gritar por Jesus e dizer: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Foi assim que o cego fez e Jesus se agradou da sua oração, se agradou do seu pedido. Quantas vezes também estamos na sarjeta e não encontramos mais saída, não encontramos mais um sentido de viver, e precisamos também gritar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para também sermos atendidos. E o Evangelho de hoje é muito claro. Ele diz para nós aqui no Evangelho de hoje: ele se levantou e seguiu a Jesus. Ele quem? Mateus. Quantas vezes também estamos sentados em cima do pecado? Estamos sentados na mermice. Estamos sentados sem ter coragem de nos levantar. Quem é que pode nos levantar? É Jesus. Qual é a sua queda? Por que você ainda não se levantou? Por que você não consegue ainda se erguer? Talvez falte essa força. Falta esse nome chamado Jesus. Falta essa força de vontade para você acreditar no Evangelho, na palavra, e também se levantar dos seus pecados, se levantar da sua fraqueza, se levantar da sua falta de fé, se levantar desse achar que está derrotado, porque você não está. Você só precisa ouvir o chamado de Jesus e também se levantar e começar a segui-lo. Que Deus te abençoe, te proteja, realize seus pedidos. Deixe seu like, inscreva-se no canal.